Os três mais importantes exercícios da vida cristã. Esse é o tema. Os três mais importantes exercícios da vida cristã, ou os três exercícios mais importantes da vida cristã. Nós vamos falar sobre esse tema hoje. Carta à igreja em Éfeso. Diz o texto, ao anjo da igreja, capítulo 2 do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, que tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, eu venho e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, essa palavra, que ela seja abençoada poderosamente no nosso coração. Seja teu nome, seja a tua glória revelada aqui entre nós, em nome de Jesus. Amém. Ocupe seu assento, por favor. Meus irmãos, Deus enxerga sua igreja e o seu povo de modo pleno. Deus enxerga a igreja dele e o povo dele de modo completo. Nós fazemos uma panorâmica e uma análise muito superficial da igreja de Deus e do povo de Deus que somos nós. Mas Deus não. Deus faz uma análise completa da sua igreja e faz uma análise completa do seu povo. Ele sabe como a igreja tem andado. Eu guardei uma palavra que um pastor nos disse na nossa escalada, que Deus não está triste com a igreja dele. Ele está triste com a igreja que não é dele. Porque a igreja que é dele, que anda na presença dele, que se santifica, que se abstém do mundo, que abandona de fato o mundo e não se associa a ele, fazendo com que a igreja seja uma mistura, essa igreja, ela agrada a Deus. Este povo que anda assim, agrada a Deus. Então Deus enxerga a igreja e o povo dele de maneira completa. E as cartas da igreja na Ásia Menor, já falei isso em 2008, 2009, falei sobre todas elas. Qualquer dia desse eu vou voltar. Mostram justamente isso. Mostra Jesus olhando a igreja na sua totalidade, mergulhando dentro da igreja, na pessoa do anjo, na pessoa do pastor, na pessoa do dirigente. A partir da liderança, ele faz uma análise da igreja. A partir da liderança e responsabilizando a liderança, ele olha para a igreja e diz: eis que tenho contra ti, eis que tenho a teu favor. Então Deus olha para nós, olha para a igreja de Nova Vida, olha para cada um de nós que estamos aqui nessa noite e conhece-nos melhor do que nós mesmos, de forma plena, completa, sem que nenhuma falha venha passar despercebida por Deus, nenhuma virtude que você tenha venha passar despercebida diante de Deus. Ele olha tanto as nossas qualidades quanto aponta para os nossos defeitos e nos encoraja a mudar de procedimento e continuar nessa jornada longa. E a igreja em Éfeso foi enxergada, foi vista por Deus dessa maneira. Deus enxergou ela de forma plena, chegando, mostrando ao anjo da igreja que está em Éfeso, que conserva na mão direita as 7 estrelas,
que anda no meio dos 7 candeeiros, conhecendo o labor, a perseverança, e são esses exercícios e são essas as qualidades que eu quero hoje destacar à igreja em Éfeso. Jesus se apresenta a cada um ou a cada igreja como alguém que não só conhece todas as coisas. A primeira coisa que nós olhamos no texto é que ele não só conhece todas as coisas. Ele não só conhecia todo o procedimento de Éfeso, todo o proceder dos crentes de Éfeso, porque ser crente lá era ser crente de verdade, porque a perseguição estava acirrada, a luta era muito grande. Quem não se prostrasse ante a César, quem não adorasse a Diana, quem não fizesse por onde o próprio poder pudesse ver que eles estavam em comunhão, em coinonia com o que eles estavam regendo ou dizendo, seriam perseguidos, mortos, como o pastor e o bispo de Esmirna, que foi morto, um homem de idade, aonde alguns disseram, renuncia, renega, abandona. Ele disse, se Deus foi fiel a mim 88 anos, você acha que eu vou ser infiel a Ele por causa de uma espada, porque alguém vai pendurar o meu pescoço em uma árvore e vai me acender numa pira? Eu não abandonarei o meu Senhor por ninguém. Então Deus conhece todas as coisas, mas não só conhece, Ele tem o poder de solucionar todas as coisas. Ele enxerga a igreja em Éfeso, enxerga o problema, enxerga a virtude, e no problema Ele tem poder, sabe por quê? Porque Ele anda, diga comigo, Deus anda no meio do seu povo. Diga comigo, Deus anda no meio do seu povo. Ele não só conhecia as obras, Ele estava no meio daquele candeeiro, Ele estava andando pela igreja, Ele passeava no meio da igreja. Então, irmãos, como é que Jesus olhou para essa igreja? O que Ele viu nessa igreja? É que eu queria apresentar aos irmãos o que Ele viu na igreja em Éfeso, que foram os exercícios mais importantes que eu quero extrair para compartilhar com os irmãos da vida cristã. 3 grandes exercícios da vida cristã que nós precisamos colocar em prática. Versículo 2, eu mudei a ordem. Eu podia começar com perseverança, eu primeiro podia ir para o labor, depois para a perseverança, mas a ordem dos fatores aqui não vai alterar o teor da mensagem de modo algum. Capítulo 1, verso 2, parte B, diz assim: e que puseste a prova, leia comigo, e que vocês puseram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e vocês acharam eles mentirosos. O primeiro exercício que Jesus enxerga nessa igreja como algo importante para a vida dele foi que a palavra de Deus estava sendo exercitada no coração de cada um deles. Jesus viu um pleno exercício da palavra de Deus sendo cumprida na vida daqueles irmãos da igreja em Éfeso. Ele viu um povo que entendeu a mensagem, um povo que guardou a palavra de Deus, e guardando a palavra de Deus, ele não se associava com ninguém e com nada que se opusesse a Deus. Portanto, irmãos, se você olhar devagar, lentamente, a partir do versículo 6 também, não só o versículo 2, mas o versículo 6 diz assim: tens contudo a teu favor o quê? Que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus estava exaltando um procedimento da igreja, por quê? Porque à medida que ele demonstrava para eles, através do poder de Deus, que havia um grupo dentro da igreja que aborrecia a Deus, os crentes não podiam andar de mãos dadas com eles. O que aborrece a Deus não pode nos agradar. O que Deus diz que não é santo, nós não podemos chamar de santo. O que Deus diz que aborrece a Ele, o que Deus diz que atrapalha o bom desenvolvimento da igreja, isso não pode ser aprazível a nós, e nós não podemos andar aliançados com isso. Se Deus considera que as obras dos nicolaítas são más, e eles começassem a andar com eles, a somar com eles e apoiar a eles, certamente essa igreja teria acabado muito antes de João ter escrito e ter enviado essa carta. Portanto,
O que nós como cristãos devemos exercitar? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus dentro de nós vai nos dar a capacidade de discernirmos o que é certo e o que é errado. Vai dar capacidade para cada um de nós exercitarmos a palavra em nossa vida para olharmos para aquilo que é errado e aborrece a Deus e dizer não. Salmo 139, volte comigo, por favor, o salmo que nós lemos no início. Olha o que o salmista vai dizer. Salmo 139, versículos 19 até o 22. Ele faz uma oração imprecatória, aquela oração tipo assim: mata, Senhor, acaba com essa raça de víboras. Ele diz assim: tomara, ó Deus, desse cabo aos perversos, apartai-vos, pois, de mim, o quê? Homens de sangue. Eles o quê? Se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Eu não abomino e não abomino os que contra ti se levantam. Olha o que diz o salmista: eu aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos da cruz de Cristo, são inimigos de fato. Nós não podemos nos associar com coisas que aborrecem a santidade de Deus. Amém? Nós não podemos andar de mãos dadas com aquilo que aborrece a santidade de Deus. Você pode ser taxado de tudo, menos de que alguma pessoa possa olhar para você e falar assim: ah, com ele pode tudo. Para ele, se você fizer ou não fizer, não. Nós não podemos nos associar com aquilo que aborrece o coração de Deus. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. A igreja em Colosso passava pela mesma situação de algumas coisas que estavam acontecendo na cidade, que possivelmente estavam entrando dentro da igreja. E Paulo, como bom pastor, conhecedor de algumas coisas, faz tanta coisa, ora, mas ele dá uma recomendação. E a partir daqui, versículo 6 e 7, vivendo a mesma situação, Paulo recomenda à igreja em Colosso o seguinte: ora, como vocês receberam a Cristo Jesus, o que diz o texto? O Senhor assim, vamos ler juntos? Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, como? Radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo não só exorta, mas ele também vai nos apontar aqui as marcas de um autêntico cristão. Primeiro, o autêntico cristão não é aquele que vem na igreja, traz uma Bíblia, frequenta todos os cultos, vem na consagração, ou que seus pais são crentes. Ele fala: não, filho de crente, crentinho é. Não é. Não é. O autêntico cristão é aquele que reconhece Cristo Jesus, que recebeu Cristo Jesus na sua vida e que anda nele. Versículo 6: como recebestes a Cristo, andai. O autêntico cristão, Paulo aponta aqui, não é só aquele que recebe, mas anda com ele, ao lado dele, mantendo-se fiel ao lado dele. A igreja em Colosso passava por uma situação difícil. Uma seita estava entrando, um povo estava sendo ludibriado, e Paulo, como bom pastor, orienta eles: olha, nada disso, vocês foram libertos do império das trevas, andem com ele, pensem nas coisas do alto, busquem as coisas do alto. E Paulo recomenda, Paulo ora por esse povo, mas ele mostra aqui 3 características, 3 marcas de uma pessoa que é um verdadeiro, autêntico crente. Diga comigo: eu sou. Só se você não for, mas você é, diga: eu sou um autêntico cristão. Graças a Deus. Segunda coisa que ele mostra, que o autêntico cristão é aquele que não só recebe, mas aquele que segue a Cristo, aquele que permanece. E seguir aqui não é uma coisa que você faz agora e depois para, porque eu conheço esse tipo de crente, que começa uma coisa agora, que vem na igreja, que quando está precisando de alguma coisa, abre a gaveta, puxa a sua fé, põe ela no peito e diz: agora eu vou para a igreja, eu vou lá buscar o meu emprego, e recebe. Aí ele vai para casa, guarda a sua fé e volta a fazer o que não pode. Daqui a pouco
o calo aperta, o sapato aperta, ele abre a gaveta, pega a sua fé e volta para a igreja e diz: pastor, estou de volta. Tem alguém aqui assim? Diga comigo: não tem. Olha para o lado, diga assim: não, você não é um desses. Mas a outra característica de um cristão autêntico, apontada pelo apóstolo Paulo aqui em Colossenses, é aquele que está fundamentado na palavra da fé. Olha o que diz o verso 7: nele está radicado, nele está edificado, nele está confirmado na fé, tal como foi instruído, crescendo agora em ações de graça. Portanto, não só recebeu, não só segue, mas é fundamentado. Eu tenho a minha vida, a sua vida também está fundamentada em Cristo, de modo que pode vir qualquer seita, pode vir qualquer palavra, até mesmo alguém nos dizendo que Cristo está ali, que nós não acreditaremos. Por quê? Porque nós estamos nele, seguimos a Ele, estamos fundamentados nele. Diga glória a Deus. Diga: eu estou fundamentado em Cristo. É isso que difere um cristão autêntico de um não autêntico: estar fundamentado na pessoa de Cristo. No domingo passado eu falei da mensagem da cruz, e quando nós acolhemos a mensagem da cruz com um coração humilde, cheio de fé, coisas maravilhosas são produzidas em nossa vida. E como a gente pode descobrir que a mensagem da cruz foi acolhida por nós, que nós de fato acolhemos a mensagem do Evangelho? Como eu posso identificar em alguém ou em mim mesmo que a mensagem do Evangelho está produzindo efeito de fato na minha vida? Primeiro, pela sabedoria. Capítulo 1, verso 31 de 1 Coríntios, Paulo fala que a sabedoria é a primeira coisa que nós adquirimos quando de fato temos a mensagem da cruz no coração. Não a sabedoria mundana, carnal, humana, mas a sabedoria do alto, aquela que produz justiça de Deus, aquela que nos faz entender que agora somos diferentes, não pensamos como o mundo pensa, não andamos como o mundo anda, não fazemos o que o mundo faz, mas agora estamos nele e pensamos e temos a sabedoria dele. Segundo, é que produz justiça, que produz santidade e que produz esperança da redenção eterna. Paulo está escrevendo à igreja em Colosso, João está escrevendo à igreja em Éfeso, na Ásia Menor, tudo com o objetivo de fazer com que esses crentes estejam firmados nos últimos tempos quanto a tudo que vem contra a igreja. Irmãos, eu recebi esses dias uma mensagem, acho que a irmã está aqui, não vou até nem citar o nome dela, para que ninguém possa pedi-la e daqui a pouco vai congestionar o e-mail dela, dizendo: Jesus Cristo era mulher. Isso estava sendo divulgado por vários lugares. Semanas atrás eu tinha recebido essa mensagem e tinha descartado. Falei: não quero ver isso não, porque é mais um doido que aparece. Mas o que nós ouvimos, e eu me reservo o direito de não mencionar quem disse, que uma criança, na frente de um espelho da sua casa, olhou para o espelho e começou a dizer: menino, eu sou menina, eu sou menina, eu sou menina. É isso que os nossos filhos, nossos adolescentes estão aprendendo em algumas escolas. Se a gente, como pastores, como nosso bispo tem nos instruído, não pregarmos de modo que as pessoas fundamentem a sua vida em Cristo, com isso, conduza os seus filhos. Benjamin, é uma tarefa difícil, Érica e André, levar os nossos filhos até a cruz e dizer: este é o caminho. É uma tarefa muito difícil, mas para isso, para fazermos isso, para que eles estejam firmados, nós, diga: eu preciso estar firmado. Você pode dizer isso, bate no seu peito: eu preciso estar firmado. Irmãos, nós não precisamos de teologia da prosperidade, porque Deus tem nos abençoado. Você comeu hoje? Os demais não comeram, estão no propósito. Quantos comeram hoje? Até para levantar a mão. Você tem uma roupa para vestir? Você teve um chuveiro para tomar um banho? Para que ficar correndo atrás de teologia da prosperidade? Tantas mensagens que a gente podia preparar, pastor Luiz Carlos, pastor Arlindo, bispo, eu,
para fazer com que o povo, glória a Deus, aleluia, e começasse a pular. Meu Deus do céu, é Deus no céu e o pastor Arlindo na terra. Não vou voltar, vou encher esse culto. Para quê? Se Deus já tem nos feito tão bem. O que a gente tem que fazer é continuar firme para Ele continuar fazendo bem a nós. Nós não precisamos de teologia da prosperidade, nós não precisamos de um assunto que venha agradar a nossa vida, nós não precisamos de palavras proféticas que vão dizer: amanhã Deus vai abrir uma porta para você. Ele pode abrir agora para você uma porta. O que nós precisamos é fundamentar a nossa vida em Jesus, de maneira que venham os ventos, venham as tempestades contra nós, e nós vamos permanecer inabaláveis, irmãos. É isso que nós precisamos. Não é de crente que entra na igreja e fala: não estou sentindo arrepio. Eu pego em Bombril e fico arrepiado. Bombril estava em cima da pia ontem. Eu falei assim: Manoel, pega isso e bota lá. Porque eu nem gosto de pensar nisso. Só em pensar em Bombril eu já fico arrepiado. Eu contei uma história para Denise, que tinha uma vizinha minha. Ela até bonitinha. Sônia conheceu. Mas um dia ela chegou na porta da minha casa, com os cabelos meio que atrapalhados, né? Imagina. E eu fui falar com ela, nascido e criado junto. Peguei no cabelo da irmã. Quando eu peguei, uau! Se eu ficasse arrepiado e calado, seria muito bom. Só que eu falei, eu só fico arrepiado quando eu pego em Bombril. Meu Deus do céu. A irmã soltou meia dúzia de palavras chulas para mim lá, que eu, Jesus, eu podia ter ficado sem essa. Mas tem crente que fica atrás disso. Aí quando bate um vento, pastor Arlindo, cai. Posso falar com o senhor um minutinho, pastor? Pode, minha filha. Está sumido, hein? Eu estou passando por um problema. Vai orar, minha filha. Porque a gente não dá receita, né, de 50 Pai Nosso. Mas dá vontade. Dá vontade. Sabe por quê? Porque não se fundamenta. Pede para abrir a Bíblia. Eu gosto assim, ó. Assim é melhor, pastor. Assim. Eis que te digo, vai morrer hoje. Não, isso não é para mim não, é para minha sogra. Não, diga comigo aqui, não tem crente assim. Segundo, cada horário. Segunda coisa que Jesus viu naquela igreja. Primeiro foi o exercício pleno da palavra. Por que pleno, pastor? Porque os nicolaítas pregavam uma coisa tão boa. É o que todo crente quer ouvir. Eram os legalistas, não, os liberalistas. Eles pegavam a mensagem de Deus e interpretavam assim: não é bem por aí. Eles pegavam a palavra de Deus e diminuíam ela ao nível que eles pudessem fazer o que quisessem. Esses são os liberalistas, que usam as escrituras para dizer que nem tudo é como o pastor Otávio, o pastor Luiz Carlos e o pastor Arlindo disse, nem como o bispo está falando. Não, eles estão exagerando. Eles são legalistas. Eles estão aumentando a proporção da palavra. Não. Os liberalistas, como os nicolaítas, estavam inseridos dentro da igreja em Éfeso. E eles estavam vendo que eles estavam deturpando a palavra de Deus para menos. Eles não estavam no nível, eles estavam para menos. Então eles odiavam as obras dos nicolaítas, eles não aceitavam. E estavam dentro da igreja. Então ele não só viu um pleno exercício da palavra, porque eles olhavam para aquilo e disseram: não é assim que está escrito, nós precisamos ser como os crentes em Éfeso. Eles viviam um problema sim, a falta do primeiro amor. Eles abandonaram o primeiro amor. Como eu disse no início, Deus conhece a gente de forma completa. Ele sabe das nossas qualidades, mas também sabe dos nossos pecados ocultos.
Ele nos conhece antes que nós venhamos abrir a boca. Mas Ele, olhando para o pecado da igreja, encontrou mais virtudes do que defeitos. Encontrou uma igreja que exercia o pleno direito de falar: esta palavra é inviolável, eu vou segui-la, estou fundamentado nela e ninguém me arranca daqui. Nós precisamos ser como os crentes em Éfeso, irmãos. Nós precisamos ser como os crentes em Éfeso, a aborrecer o que aborrece a Deus. Vê um negocinho, gente, me perdoe. Quando eu pego a mão na mão do Anderson para orar, pega a mão do pastor Arlindo, uma mão grossa. Na mão do Carlinho. Quando eu dou um abraço, o Zé que senta aqui na frente, quando eu dou um abraço, ele vai tirar uma chapa do pulmão, ele dá um tapa nas tuas costas. O irmão Antônio, pai do Leonardo, quando vai abraçar a gente, ele dá um tapa nas tuas costas, que tu fica abraçando, me acariciando, isso está fora. Nós não podemos aceitar isso. Aí quando a gente prega, pastor está sendo radical. Deus deu o direito a todo mundo de ser feliz, quer seja homem com homem, mulher com mulher. Diga comigo, está amarrado. Mas pastor, não concordo. Liberalista. Pastor, eu não acho assim, eu acho que cada um tem o direito de ser o que quer. Liberalista. Pastor, mas eu tenho que aceitar. Liberalista. Nós não podemos aceitar o que Deus aborrece. Põe o joelho no chão e diz: Senhor, isso aqui na minha casa não. Eu não aceito isso. Na minha casa não. Porque se aborrece a ti, tem que me aborrecer com ódio consumado. Tem que me aborrecer com ódio consumado. Não posso ficar batendo palma para que as pessoas possam continuar pecando demasiadamente embaixo da nossa vida, sobre o mesmo teto da gente. Mas no exercício da atividade, no labor, foi um ponto que Jesus ficou feliz com aquela igreja. Versículo 2 ainda, agora na parte A do texto, capítulo 2, verso 2, eu vou terminar rapidinho. Diz assim o texto: conheço as tuas obras. Diz o texto que tanto o teu trabalho forçado, exaustivo, o teu labor, como a tua perseverança. Diz o texto que não pode suportar homens maus. O que Jesus viu nessa igreja, pastor Otávio? Jesus viu crentes no pleno exercício da atividade cristã. Crentes que não só pensavam teoricamente, eles pegavam a teoria e praticavam. A igreja anda muito teórica. A igreja anda muito teórica, por quê? Porque na igreja do primeiro século eles tinham doutrina e cumpriam. Eles tinham comunhão e cumpriam. Eles tinham partido pão e cumpriam. Eles tinham oração e cumpriam. Eles andavam de casa em casa e cumpriam. Irmãos, a igreja anda muito teórica. Teórica no amor, teórica no carinho, teórica no serviço. Esse livro é convidativo. O evangelismo é uma coisa que não se pode fazer no céu, só na terra. Muito teórica. E Jesus estava vendo que essa igreja não era só uma igreja teórica, era uma igreja atuante. Eles tinham a palavra, mas pregavam a palavra, assim como a igreja em Tessalônica. Quando Paulo se alegra em ver uma igreja que, quando eles foram pregar a palavra, eles receberam a palavra, de modo que todas as províncias, Macedônia, Caia, estavam vendo aqueles irmãos cumprindo a Bíblia. Sabe o que eles estavam fazendo? Indo até o encontro deles. Irmãos, que as pessoas nos sigam até o Evangelho de Cristo, que as pessoas vejam a gente cumprindo a palavra e diz: eu quero ser como Anderson, eu quero ser como Roberto, eu quero ser como Marcelo, eu quero ir para a igreja com eles, porque eu quero o mesmo Deus deles. Mas a igreja está muito teórica. E Jesus olha aqui para eles e vê que eles têm trabalho, eles têm atividade cristã, plena atividade cristã. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, teu trabalho forçado, teu trabalho exaustivo, a força que vocês empreendem no trabalho, eu estou vendo, como também a perseverança neles. Não é simplesmente um trabalho, mas é perseverança no trabalho, é seguir no trabalho. Quantos homens procuram o pastor Arlindo, colocam uma gravata, daqui a pouco eles pegam uma bomba, jogam no chão, cai uma fumaça e some. Quanta gente aparece, daqui a pouco desaparece.
dizendo: eis aqui, estou aqui, daqui a pouco some. Irmãos amados, a igreja atual, anteteórica, tudo que era característica peculiar da igreja do primeiro século, hoje não tem sido característica nossa. Somos teóricos na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Somos teóricos por quê? Porque falamos uma coisa e não fazemos aquilo. Eles comungavam tanto a palavra que eles receberam, quanto as características que a palavra exige para cada um de nós, quanto aquilo que a palavra de Deus exige, quanto aquilo que ela nos leva a fazermos. Irmãos, Deus deseja que sejamos servos dedicados. Diga comigo: eu preciso ser. Mais forte: eu preciso ser um servo mais dedicado e que não venha desistir com tanta facilidade. Uma das grandes qualidades da autenticidade da igreja de Cristo é que ela não suportava os homens maus. Uma das características importantes daquela igreja, que colocava ela como uma igreja autêntica, é que ela não suportava outras doutrinas. Ela não suportava nada que não fosse a plena verdade de Deus. Eles não aceitavam não só os nicolaítas, mas tudo que se levantava contra a palavra de Deus. Outra coisa, eles não esmoreciam na luta. Esse talvez tenha sido o ponto forte da igreja em Éfeso, na Ásia Menor. Eles não davam mole, desculpa a expressão, quanto à defesa da verdade. Que coisa maravilhosa. Eles defendiam a verdade a ponto de dizerem assim: eu dou a minha vida por isso. Eu entrego a minha própria vida, mas eu não mudo a verdade da palavra de Deus. Eu não troco a verdade. Uma jovem nos procurou um tempo atrás, digo nós porque acho que procurou o pastor Arlindo, Luiz Carlos também, me contou uma coisa excepcional. Essa menina é um modelo para mim. Não parece, desse tamanhozinho, deve ter uns 40 quilos, cara de 12, 24, 25 anos na época, noiva, 3 meses para casar. O noivo chega e fala assim: nós vamos nos casar daqui a 3 meses, só que eu quero conversar contigo uma coisa. Acabou a igreja, não tem mais igreja, não tem mais todo domingo lá no culto, porque gosta de jogar bola, gosta de passear, gosta de viajar e tal. Ela disse: então pode continuar com a sua vida. A gente pega tudo que a gente comprou e a gente divide. A casa pode ficar para você, continua pagando. Faltando 3 meses para casar, 7 anos de namoro, ela disse: eu não troco Jesus por homem nenhum. Irmãos, nós precisamos ser valentes na defesa da palavra de Deus. Defesa da verdade. Não é aquele crente que uma pressão, não, eu vou ceder, eu vou dar, gritou, eu vou correr. Não, nós precisamos ser homens e mulheres valentes, jovens valentes nas faculdades de hoje, valentes para dizer assim: eu não me associo com isso, eu não aceito isso, e permanecer ali. Essa foi talvez a maior virtude da igreja em Éfeso. A igreja, irmãos, não é um auditório para espectadores. Diga comigo isso: a igreja não é um auditório para espectadores. Diga assim: mas é um campo de treinamento para o árduo trabalho de pregar e defender a verdade da palavra de Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. E por fim, Jesus viu crentes no pleno exercício da perseverança. Não só crentes no pleno exercício da palavra, não só no pleno exercício também da atividade cristã, mas também no pleno exercício da perseverança. Lá no versículo 3, para a gente finalizar agora, quero convidar os músicos, mesmo sem batera, a gente vai fazer uma canção para finalizar. Diz o texto, verso 3, leia comigo: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha para a pessoa que está do seu lado e leia esse texto para ela. Diga assim: meu irmão, tenha perseverança. Diga isso para ela assim: tenha perseverança,
suporte as provas em nome de Deus e não esmoreça. Não esmoreça. A igreja vivia no pleno exercício da perseverança. Eles faltavam com amor. Eles faltavam com amor entre a igreja, entre uns e outros. Mas eles não faltavam com a palavra, não faltavam com o serviço e não faltavam com a perseverança. Eram crentes fervorosos. Eu gostaria de convidar a você a ficar de pé e abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Que essa pequena leitura final te ajude de alguma forma a perseverar, a continuar nessa caminhada. O cristianismo de hoje perdeu a capacidade, ou talvez a gente esteja negligenciando em pregar isso. O cristianismo de hoje perdeu a capacidade e alguns receberam, entre aspas, uma capacidade de colocar alguma coisa escrita assim: pare de sofrer. Show. Você sabe de quê? Mude a sua vida em um culto. Venha. O cristianismo atual perdeu a capacidade de entender, de aceitar que sofrimento ainda é uma bem-aventurança. Sofrimento ainda é uma bem-aventurança. Bem-aventurado desde já os que sofrem, os que são perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Timóteo estava esmorecido. Paulo admoesta ele. Vai lá, Gilson, por favor. Obrigado, meu irmão. Estava esmorecido, meio que tropeçando. Paulo diz para ele no capítulo 2, verso 1: Tu, pois, filho meu. Leia comigo, vamos juntos, para que a gente possa receber essa palavra para nós. Tu, pois, filho meu, filha minha, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu olhar, o seu objetivo está em satisfazer aquele que o chamou, que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, o que diz o texto? A palavra de Deus não está algemada. Verso 10 ao 13, vamos juntos? Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que nesta noite você possa fundamentar a tua vida em Jesus. Pastor, mas eu preciso tanto de ver o meu marido transformado, de uma casa própria. Deus vai te dar, mas fundamenta a tua fé. Para de ficar andando de igreja em igreja. Para de ficar buscando teologia da prosperidade. Para de ficar andando atrás de homem, dizendo: esse homem é o meu ídolo. Meu ídolo maior é Cristo. Pastor Otávio, quem você quer ver primeiro que chegar no céu? Seu pai ou Jesus? Se eu não ver Jesus, eu não vou ver meu pai, meu filho.
Primeiro eu tenho que ver Jesus. A pessoa, eu quero ver Moisés. É Moisés que vai me ver depois. Eu vou ver Moisés depois. Primeiro eu quero ver Jesus face a face. É por isso que eu preciso me firmar nele hoje, irmãos. Sabe por quê? Amanhã alguém vai me fechar no trânsito. Amanhã alguém vai me fazer alguma coisa. Amanhã eu posso ser perseguido. Amanhã alguma coisa pode dar errado nos meus planos. E se eu não tiver firmado, eu vou cair. Sabe o que vai nos manter de pé? Não é a teologia da prosperidade, é a palavra da verdade. É essa palavra que vai nos manter, porque Ele é fiel. Fiel é esta palavra. Fundamenta a tua vida. Leia a palavra. E Deus fará o mais contigo e por ti. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, simples conselho, dentro das minhas limitações, da incapacidade que o Senhor sabe que eu tenho, até mesmo na dicção, nas falas, nas palavras, na conjugação verbal, mas eu entrego esta mensagem, esta recomendação bíblica ao teu povo, e peço ao Senhor que tenha encontrado um coração acessível, pronto para obedecer e cumprir esta palavra. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.